Olá, o meu nome é Ana Maria Maniero Moreira. Eu sou uma médica aposentada que resolveu nos últimos 12 anos se especializar na área da saúde ambiental. Durante esse período eu cursei o mestrado e o doutorado aqui na Faculdade de Saúde Pública e atualmente estou finalizando o pós-doutorado, sempre com a orientação da professora Wanda Risso Gunter, do Departamento de Saúde Ambiental. O foco das minhas pesquisas durante todos esses anos tem sido os resíduos sólidos, mas principalmente quanto aos riscos que eles representam para a saúde pública e do ambiente quando eles são mal gerenciados. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, dividindo essa minha experiência sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Esse é um assunto pouco conhecido, mas muito importante para todos nós que atuamos na área da saúde pública. Vamos começar estabelecendo o significado de alguns termos que nós vamos utilizar. São eles os resíduos sólidos, os rejeitos, aterro sanitário e os resíduos de serviço de saúde. Resíduos sólidos são aqueles materiais, objetos, bens e substâncias que nós desejamos descartar porque não representam mais utilidade para nós. É o que antigamente nós chamávamos de lixo. No entanto, muitos desses resíduos poderiam ser reutilizados ao invés de ser descartados. Então, eles poderiam ser úteis para outras pessoas ou voltar para a cadeia produtiva como insumos ou novos produtos através da reciclagem ou compostagem. Então, eles poderiam ser reaproveitados. O rejeito já é aquela parcela do resíduo sólido que não possui possibilidade de tratamento ou recuperação pelos meios disponíveis ou viáveis economicamente. Então, a única solução possível para o rejeito é a disposição final no solo, que é um processo chamado aterro sanitário e que tem sido, por enquanto, o procedimento que nós adotamos aqui no Brasil e que é o mais ambientalmente adequado. Vejam nessa figura o que é um aterro sanitário. É a técnica de disposição dos rejeitos no solo por meio do confinamento em camadas alternadas com material inerte. E nós utilizamos critérios de engenharia e normas específicas e assim a gente está reduzindo os impactos ambientais e evitando riscos à saúde e segurança pública. Mas hoje vamos nos concentrar sobre os resíduos de serviço de saúde. Esse termo veio substituir o que antigamente nós usávamos, lixo hospitalar. E por que hoje não usamos mais esse termo, lixo hospitalar? Porque os resíduos de serviço de saúde são gerados por outros estabelecimentos de saúde, que não os hospitais. Consultórios, clínicas, veterinárias, odontológicas ou médicas, as unidades básicas de saúde, as farmácias, drogarias, laboratórios de análises clínicas ou de pesquisa, ou mesmo serviços de acupuntura, e todos esses são geradores de resíduos de serviço de saúde também. E nesses estabelecimentos é feito a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação das doenças. Nesse quadro que vocês estão vendo, nós estamos colocando 5 grupos dos resíduos de serviço de saúde. Eles são classificados de A a E. Vamos descrever cada um deles. Os resíduos do grupo A são os resíduos biológicos ou infectantes, e eles têm a provável presença de agentes biológicos. Quem são esses agentes biológicos? As bactérias, os fungos, os vírus, as clamídias, riquéxias, micoplasmas, parasitas e até príons, que são agentes infecciosos com proteínas aberrantes e que causam problemas no sistema nervoso central. Esses resíduos do grupo A, eles contém esses agentes etiológicos e eles poderiam causar, o contato com eles poderia causar infecções, alergias ou reações tóxicas nas pessoas. Nesse quadro eu estou mostrando alguns exemplos desses materiais do grupo A. São, por exemplo, os meios de cultura, bolsas transfusionais, sobras de amostra de laboratório, órgãos e peças anatômicas humanas, fetos, carcaças e peças de animais de experimentação. E vejo que todos esses resíduos, eles são perigosos e precisam ser acondicionados, identificados, coletados, armazenados, transportados e tratados, de preferência na própria fonte geradora, antes de serem encaminhados para disposição final no solo, no aterro, como eu falei.
No grupo B estão os produtos farmacêuticos e os químicos perigosos. Eles são resíduos que contêm substâncias que podem representar risco à saúde pública e ambiente também. Eles podem conter substâncias que são tóxicas, inflamáveis, corrosivas, explosivas, reativas, oxidantes. Algumas substâncias podem até causar câncer, podem causar malformações ou até mutações. Como exemplo desses resíduos do grupo B, nós temos os produtos farmacêuticos, solventes, reagentes de laboratório, resíduos contendo metal pesado e até efluentes de equipamentos utilizados para diagnóstico nos laboratórios e nos laboratórios de análise e nos laboratórios de pesquisa. Esses resíduos do grupo B, então, como eu falei, são perigosos e não podem ser descartados no esgoto sanitário antes de se fazer uma neutralização ou um tratamento para reduzir essa sua periculosidade. O grupo C já é um grupo que não é produzido em qualquer estabelecimento de saúde. São os rejeitos radioativos. Eles são mais provenientes de laboratórios, de análises clínicas, de locais onde se faz medicina nuclear ou radioterapia. E eles são resíduos resultantes da atividade que contém radionuclídeos em quantidades superiores aos limites. Eles precisam ser armazenados em containers protegidos, seguramente e por um tempo suficiente até o decaimento de toda aquela radioatividade. No grupo D, é um grupo interessante porque não é de resíduos perigosos. São os resíduos comuns que podem ser equiparados com os nossos resíduos domiciliares. E eles não representam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao ambiente. Nesse grupo, nós temos dois tipos, os não recicláveis e os recicláveis. Os não recicláveis são, por exemplo, os restos alimentares, papéis sanitários, e os recicláveis, aqueles que nós já conhecemos, papel, papelão, vidro, objetos de plástico, de metal. O importante é que nesse grupo D a gente precisa separar adequadamente os recicláveis dos não recicláveis, de modo que somente os rejeitos sejam enviados para disposição nos aterros. No grupo E, finalmente, é o grupo dos perfuro-cortantes. São os materiais perfurantes, cortantes ou escarificantes, alguns contaminados, outros não, com infectantes ou com substâncias químicas. Neste grupo, nós temos as agulhas, as lâminas, bisturis, lancetas, utensílios de vidro quebrado em laboratório, e eles precisam ser acondicionados de forma segura para que não tragam risco físico, mecânico para quem os manipula e nem que sejam contaminados com os agentes biológicos que eles podem conter ou com as substâncias químicas. Além desses 5 grupos, nos estabelecimentos de saúde também são gerados alguns resíduos que nós chamamos de resíduos especiais. Vejam nesse quadro, são as pilhas e baterias, as lâmpadas fluorescentes, os toners e cartuchos de impressoras, óleos lubrificantes, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, pneus, resíduos da construção civil. Todos esses resíduos, eles precisam ter um encaminhamento diferenciado. Eles não devem ser descartados como resíduos comuns, pois eles podem conter componentes perigosos que requerem tratamento e outros que poderiam ser reaproveitados. Portanto, gerenciamento de resíduos e serviço de saúde é todo esse conjunto de procedimentos gerenciais e operacionais que possuem como objetivo diminuir a produção de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro e eficiente para todos esses resíduos gerados. E a gente sempre está visando, com esse gerenciamento, a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do ambiente. Então, sempre que procedemos ao gerenciamento adequado dos resíduos, nós estamos diminuindo o risco de transmitir infecções, de doenças e acidentes ocupacionais, prevenindo a atração e multiplicação de vetores e também os impactos ambientais do ar, da água e do solo. Se no momento do descarte os diferentes tipos de resíduos forem separados de acordo com as suas características, nós estamos evitando a mistura e, consequentemente, a contaminação de todos eles.
Assim, nós estamos preservando a qualidade daqueles que podem ser recuperados ou reciclados e também diminuindo o volume daqueles que vão ser tratados ou disponibilizados nos aterros, porque isso gera custo, e reduzindo os riscos ocupacionais durante o manuseio. No Brasil, existem várias legislações federais e até estaduais e municipais, e temos também as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que nos orientam como a gente deve gerenciar esses resíduos. Então, os órgãos federais são a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Conselho Nacional de Energia Nuclear, a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia e até o IBAMA. De acordo com a Anvisa e o CONAMA, estas, nessa figura, são as etapas do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Como vocês veem, tem etapas intra-estabelecimento e etapa extra-estabelecimento. E que todas essas etapas precisam ser documentadas no que nós chamamos de plano de gerenciamento de resíduos. Esse plano vai detalhar cada uma dessas etapas, desde a geração até a disposição final dos resíduos. Isso é o que eu poderia falar com vocês nesse tempo sobre os resíduos de serviço de saúde, mas a Faculdade de Saúde Pública, todos os anos, oferece durante o programa de verão um curso que se chama Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. E, se vocês quiserem, se informem mais sobre esse curso. E eu vou me despedindo por aqui, esperando ter despertado o interesse de vocês por esse assunto e também me colocando à disposição para repetirmos esse tipo de encontro numa próxima oportunidade. Até breve.